Olá, tudo bem? Hoje a aula será sobre geração de energia e os impactos socioambientais. Como vocês viram no vídeo como funciona uma hidrelétrica, a geração de energia por essas usinas é totalmente limpa e sustentável, e não afeta em nada o meio ambiente e as pessoas que vivem na região, não é? Infelizmente, a explicação está errada. Nessa aula vou mostrar para vocês alguns dos impactos que as usinas hidrelétricas e algumas outras formas de geração de energia promovem. Mas antes, vamos revisar quais são as fontes de geração de energia. É importante vocês saberem que podemos dividi-las em dois grupos, o das fontes de energia não renováveis e o das renováveis. Fontes não renováveis são aquelas que existem em quantidades limitadas, como o petróleo, as reações nucleares que geram energia nuclear, o carvão mineral e o gás natural. E as fontes renováveis são aquelas consideradas inesgotáveis e por isso estarão sempre disponíveis para atender a demanda humana, como exemplo o vento, o rio, o calor interno da Terra, a radiação solar, os oceanos e marés e a biomassa. Agora, nós falaremos sobre os impactos sociais da geração de energia. Sociais, pois afetam as pessoas. Dentre esses impactos, nós temos a desapropriação, pois às vezes existem comunidades morando na área ou próximo de onde será construída uma usina, e as pessoas precisam ser realocadas. Esse processo precisa ser feito de acordo com a legalidade, mas isso nem sempre acontece, e as pessoas são forçadas a sair de suas casas sem garantia de conseguirem outra. A migração, pois essa comunidade terá que se deslocar para encontrar outro lugar, e a perda cultural, que essas pessoas sofrem por já terem construído uma história no local que lhes tem valor afetivo. São também impactos sociais o desemprego, que podemos ter como exemplo a foto da manifestação de pescadores que não têm mais peixes para pescar devido aos impactos ambientais causados pela hidrelétrica. Problemas de saúde que podem ser gerados tanto pela poluição quanto pelo deslocamento que as pessoas em migração precisam realizar. A exploração econômica daquelas comunidades que vivem próximas à região, por exemplo, para a construção de uma usina, por elas serem consideradas uma mão de obra barata. Existem também alguns impactos causados ao meio ambiente pela geração de energia. Nós podemos listar dentre eles as poluições. Nas imagens da esquerda para a direita podemos destacar a poluição da água pelo derramamento de petróleo, a poluição sonora pelas turbinas eólicas e a poluição do ar pela decomposição de árvores em áreas alagadas para a geração de energia hidrelétrica. Desequilíbrio ambiental pelo desmatamento de uma área para construção e, consequentemente a isso, a perda de ecossistemas e perda de espécies. Felizmente, existem certos tipos de energias que podem auxiliar no desenvolvimento de um futuro mais sustentável. A esse grupo damos o nome de energias sustentáveis, pois em sua geração não há tantos impactos socioambientais. Entre as principais encontradas nesse grupo estão a energia eólica, produzida a partir da força dos ventos, a energia de biomassa, produzida pela queima de matéria orgânica, e a energia solar, produzida a partir da radiação solar. No entanto, precisamos lembrar que essas opções ainda não estão totalmente livres de gerar danos significativos às populações e ao meio ambiente, como a poluição sonora e a morte de aves e morcegos causadas pelas turbinas eólicas, a poluição da água ou do solo ocasionada pelo descarte incorreto de painéis solares e a poluição atmosférica pela queima da biomassa. Para finalizar, temos 3 questões sobre a aula, por isso, sugiro que parem o vídeo para responderem. Na primeira questão, explique as diferenças entre as fontes de energia renováveis e as não renováveis, e cite 2 exemplos de cada uma.
Eu disse durante a nossa revisão que as fontes renováveis de energia são as existentes em quantidades consideradas inesgotáveis. Sendo assim, sempre estarão disponíveis para atender a demanda humana, como é o caso da água e do calor proveniente do interior da Terra. Já as fontes não renováveis são aquelas que existem em quantidades limitadas e por isso se tornarão escassas um dia, como o petróleo e o gás natural. Na questão 2, explique por que não podemos dizer que todas as fontes de energia renováveis são sustentáveis, pois, como vimos anteriormente, as fontes de energia renováveis, apesar de causarem menos impactos que as fontes não renováveis, muitas ainda são responsáveis por afetarem tanto o meio ambiente quanto as populações humanas, gerando assim os impactos socioambientais. Já na questão 3, cite as principais fontes de energia sustentáveis e explique por que classificamos elas dessa maneira. Vimos por último no conteúdo que as principais fontes de energia sustentáveis são o vento, a biomassa e a radiação solar. E elas são classificadas dessa maneira, pois a geração de energia elétrica que se utiliza dessas fontes causa os menores impactos socioambientais, dentre as demais fontes. Deixarei como sugestão um vídeo de apenas 5 minutos que relata os principais impactos socioambientais causados pelas usinas hidrelétricas atualmente no Brasil. Tenho certeza que esse vídeo enriquecerá ainda mais o conhecimento de vocês sobre o assunto. Até mais!